Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado a Deus pelo momento do louvor, onde nós pudemos, a Deus, exaltar e louvar o Teu santo nome. Nós cantamos e cantamos, ó Pai, os Teus grandes feitos e as Tuas maravilhas. Agora, Deus, que o Seu Espírito Santo nos auxilie, ó Pai, no momento da pregação, onde nós possamos ter um conhecimento do Teu Evangelho, onde os nossos corações, ó Pai, possa se alegrar com a maravilhosa graça que tem nos alcançado, que Teu Espírito Santo abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, nos deleitar, ó Pai, com essa verdade eterna. Deus amado, o homem, ele busca coisas para que possa ter momentos de alegria e de prazer, de picos de alegria e prazer. Porém, são todos eles passageiros, ó Pai. Por isso, ó Deus, que o Seu Evangelho é uma alegria constante, é algo que alegra o nosso coração, ó Pai. Por isso, nos auxilia, ó Deus, em mais uma pregação, que cada pessoa, ó Pai, que esteja ouvindo, possa ser tocada pelas verdades do Teu Evangelho, e que homens possam nascer de novo, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluias. Amém. Amados, mais uma vez estamos reunidos aqui em torno da palavra de Deus, em torno do santo Evangelho, e é um privilégio imenso para nós podermos mais uma vez desfrutarmos do Evangelho e alegrar as nossas almas com esse gozo eterno. E para nós ouvirmos essas maravilhas, cada vez mais consolida o nosso coração. Estamos felizes porque temos esse privilégio de estarmos em um culto onde a palavra de Deus, ela é pregada de uma maneira coerente, onde ela é pregada, ela é respeitada. E nós temos um empenho em tentar ao máximo chegar naquilo em que o apóstolo Paulo, ele de fato quis nos ensinar. E nós estamos chegando ao fim do capítulo 7. E no culto de hoje, nós vamos nos apegar ao versículo 24 e ao versículo 25. Porém, é sempre bom ressaltarmos o que vimos no culto passado. O que vimos no culto passado foi sobre o mal que habita em nós e também um pouco sobre o que é o homem interior. E nós vimos como essas informações são importantes para nós, pois conseguimos então ter uma melhor compreensão daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Porém, hoje, como eu disse, iremos dar continuidade na exposição da carta aos Romanos. Então, você que tem a sua Bíblia, você que tem a palavra de Deus, abra em Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25, e vamos à leitura do texto, para que nós possamos ter bastante tempo para podermos meditar no Santo Evangelho.
Os versículos 24 e 25 nos trazem informações maravilhosas e doutrinas importantes. Versículo 24 e 25 diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, amados, hoje nessa noite nós vamos ter o cuidado de olharmos para o versículo 24 e depois o versículo 25, pois é importante para nós, como nós sempre falamos, nos atentarmos a cada detalhe da palavra de Deus, pois é isso que faz com que nós consigamos enxergar a grandeza do Evangelho e podemos então nos maravilhar com ele. Amados, chegamos ao seguinte: aqui no versículo 24, o apóstolo Paulo vê que a sua experiência diária e constante é que no momento em que ele quer fazer o bem, este outro princípio que nós já meditamos, ou esta outra lei, aí está sugerindo, está sugestionando e argumentando, e nós temos que ter isso em mente. O fato, diz ele, é que eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o que eu realmente considero que sou eu, não os meus órgãos, não o meu corpo, não a minha carne, não, por assim dizer, porém, esta parte superior do meu ser. Eu tenho prazer na lei de Deus, e não a vive e não a pratica. Sua resposta é: vejo nos meus membros outra lei. E nós vimos isso. Nós olhamos e nós vimos o quanto essas coisas são importantes para nós termos o entendimento real daquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então o versículo 24 ele diz: desventurado homem que sou. Ou em outras traduções ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui, amados, está o grito de socorro, aqui está o grito de desespero, aqui está o grito que nós devemos dar: miserável homem que eu sou. E muitos, infelizmente, ainda nunca deram esse grito. Como nós falamos, só pode dar esse grito de miserável homem que eu sou quando nós conseguimos então entender tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nos versículos anteriores. Pois essa declaração, esse grito que o apóstolo Paulo dá, miserável homem que eu sou, muitos não podem dar, e muitos nunca o dirão. Sim. E então ele prossegue: quem me livrará do corpo desta morte? Ah, amados, aqui está duas verdades. Aqui, amados, estão duas verdades que saltam aos nossos olhos. Aqui estão duas verdades que muitos deixam passar despercebidos. Sim, pois nunca olharam de maneira como deve ser olhado essas duas verdades: miserável homem que eu sou, e quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, amados, conclui o seu argumento
com uma exclamação apaixonada, pela qual ele nos ensina não só que vivemos a degladiar contra a nossa carne, mas também vivemos continuamente a lamentar e a deplorar em nosso mundo interior e na presença de Deus, em razão da nossa destituosa condição a qual nos encontramos. Ele não cogita sobre quem o livrará, como se alimentasse alguma dúvida. Não é isso que ele está dizendo. Segundo a atitude dos incrédulos, os quais não compreendem que só existe um libertador. Então veja como isso é profundo para nós. Só podemos gritar: miserável homem que eu sou, e quem me livrará do corpo dessa morte, se de fato entendemos o Evangelho. Pois os homens carnais, os homens que nunca ouviram o Evangelho, não podem dizer tal coisa. Os incrédulos, eles não podem ter essa certeza. Como nós estamos falando, o apóstolo Paulo, ele não está exclamando em tom de dúvida. Não, mas pelo contrário. Ele não está gritando segundo a atitude dos incrédulos, amados, os quais não compreendem que só existe um libertador, um salvador e um Senhor. Mas aqui devemos ressaltar que só existe um libertador. Sua linguagem é de um homem ofegante e quase moribundo, já que não consegue perceber que o seu auxílio está muito perto. Amados, o apóstolo Paulo, pois usou o verbo livrar, com o fim de mostrar que o seu livramento esperava no extraordinário poder de Deus. E é aqui, amado, que nós também devemos esperar. E é aqui que nós encontramos. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando de maneira correta o Evangelho ele é exposto para nós, quando nós vemos a glória e a grandeza do Evangelho, quando nós vemos que toda a confiança em nossas obras são arrancadas de nós, e quando nós vemos e como nós entendemos que não existe nenhum bem em nós, que não há ninguém que busque a Deus, sendo assim, o homem carnal ele não pode esperar um libertador, um Senhor e um Salvador. Não. Por isso, o nosso descanso é no extraordinário poder do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo ele falou lá no comecinho da carta que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja, amados, como é importante trazermos à nossa mente tudo aquilo que já temos de conhecimento sobre a carta, pois isso nos ajuda a ver que esse grito de miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, só pode ser dado por alguém que foi alcançado pelo Evangelho. E não é um grito de desespero, não é um grito de dúvida, mas é um grito de desespero, um grito de socorro e um grito de confiança. Quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez muitos nunca se perguntaram, primeiramente nunca afirmaram que são miseráveis, que são pobres de espíritos, que são carentes de Deus, que são carentes da glória de Deus, que estão destituídos dessa glória, dessa graça. Muitos homens estão longe de Deus e não se apercebem disso, e não podem se aperceber, pois além de estarem cegos, estão no escuro e lançados em um abismo profundo. Amados, a conversão é um grande milagre, e nós só podemos ver a luz que é Cristo
a luz da justiça brilhando sobre nós. Se de fato o Espírito Santo transformar e obrar em nós essa obra salvífica, quem me livrará do corpo dessa morte? Amados, pela expressão, o corpo dessa morte, o apóstolo Paulo, ele quer dizer a massa de pecado, ou as partes constitutivas que pervadem o homem todo, exceto que, em seu caso, só ficou um resquício de pecado, e que o mantém cativo. Amados, o apóstolo Paulo, ele usa o pronome no grego tuto, que este procedimento Erasmo aplicou ao corpo. Também concorda com morte, mas que o sentido geral permanece o mesmo. Paulo tensionava nos ensinar que os olhos dos filhos de Deus se acham abertos agora, de modo de discernir com prudência a luz da justiça de Deus, a corrupção da sua natureza e a morte que procede dela. O termo corpo aqui significa o mesmo que o homem exterior e membros, visto que o apóstolo faz notar que a origem do pecado consiste em que o homem se apartou da lei da sua criação, do seu estado original, e assim então tornou-se carnal e terreno. Amados, esse é, pois, o quadro. A primeira coisa que a lei em meus membros faz é travar essa guerra contra a visão espiritual que este homem tem da lei e contra o seu desejo de cumpri-la, porque agora tem o seu prazer nela. Contudo, desafortunadamente, ela não para aí. Isso já seria suficientemente ruim para o homem, mas ela vai um estágio mais adiante, amados. Não é apenas que a lei em seus membros guerreiam contra a lei da sua mente, porém Paulo acrescenta algo mais. Ela me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Amados, isso é importante. A expressão crucial é me prende, ou pondo-me no cativeiro. Todos os comentadores concordam que cativeiro é uma palavra muito forte e que o sentido é fazer e levar prisioneiro. O sentido original dessa palavra nos leva a pensar em uma lança, de modo que a figura é a seguinte, amados: 2 homens estiveram lutando, um venceu o outro, e o vencedor toca com uma lança o corpo do vencido. Ele o faz prisioneiro seu, mas não somente o faz prisioneiro, mas mantém a lança com a ponta em seu corpo, e diz: se você tentar fugir, atravessa o seu corpo com essa lança, com a ponta. Vá até aquela porta, vamos. Esse é o cenário, e o acompanha, cutucando com a lança afiada. O homem derrotado é um completo cativo, foi vencido, foi derrotado, e está em um absoluto desespero, sentindo em seu corpo a ponta da lança. Esse é o tipo de coisa que eu vejo, diz o apóstolo Paulo. Vejo esta outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me pondo em cativeiro, numa situação no qual sou um prisioneiro sem esperança, sob a pressão de uma lança afiada. Meu corpo me pegou,
Esse é o sentido, amados, da palavra cativeiro aqui. Notem que o apóstolo Paulo diz: pondo-me em cativeiro. Não vamos examinar agora nenhum dos mins que estivemos considerando no versículo 18. Não. Agora vamos meditar, amados, o homem propriamente dito, o eu. Temos aqui a personalidade total. Paulo não está meramente dizendo que esta lei nos membros põe a parte pecaminosa dele, apenas essa parte, em cativeiro. Não é isso. Embora alguns expositores nos digam isso, não é isso que Paulo diz. Mas, no momento em que o dizem, caem na perigosa heresia do dualismo, através da qual declaram: não sou eu quem está em cativeiro, é somente a minha parte pecaminosa, é somente o meu corpo, ou alguma outra coisa que há dentro de mim. Isso é uma errônea divisão do homem, amados, que diz: eu não estou pecando, não, é somente o meu corpo, ou somente a parte pecaminosa do meu ser, ou apenas a minha carne. A lei do pecado em meus membros é que está pecando. Entretanto, amados, o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Absolutamente não. Diz ele que essa lei me põe, veja, põe a minha personalidade total em cativeiro. O eu sou posto em cativeiro sobre a lei do pecado que está em meus membros. É isso que temos que ter em mente. Qual será então, amados, o real sentido e propósito desta declaração que, reitero, é tão crucial? Primeiro, trataremos de entender muito bem o que Paulo não está dizendo aqui. Marcus Rainsford, grande comentarista e piedoso pregador do fim do século XIX, afirma que o apóstolo Paulo está se referindo ao fato da presença, do poder e da tendência do pecado no crente, guerreando contra a lei da sua mente. E nada mais. Ele destaca a palavra tendência como o uso do tipo itálico e declara que Paulo está afirmando com uma linguagem bem trabalhada que há esta tendência daquela parte de guerrear contra a lei que está em minha mente. A isso, amados, replico que o apóstolo Paulo não está dizendo tal coisa. Paulo não está meramente descrevendo uma guerra ou um conflito. Ele faz isso no começo do versículo, mas ele acrescenta: essa guerra leva à derrota, leva ao cativeiro. É o que estamos vendo. Ele próprio foi feito cativo. Ele não está falando, amados, de uma tendência para pecar apenas. Está falando de um cativeiro sobre o pecado. Mas agora vamos ver também a exposição feita por Robert Haldane. Ele diz: vê-se claramente que Haldane teve dificuldades aqui. Diz ele: qual é a abrangência deste cativeiro? Não se pode saber pela figura. Até aqui eu concordo com ele, porém acho significativo que ele se tenha sentido no dever de fazer esse comentário. Diz ele: se o mau princípio de nossa natureza prevalece, provocando um mau pensamento, ele nos faz cativos. Até aqui ele venceu, e até aqui fomos derrotados
e feitos prisioneiros. Depois, ele continua, mas isso é bastante consistente com a suposição de que, no geral, podemos ter a vitória sobre o pecado. Nesse sentido, Paulo estaria dizendo aqui o seguinte: se você cometer um pecado, será levado prisioneiro e será feito cativo pelo pecado. Porém, no geral, você ainda tem a vitória sobre o pecado. Amados, contudo, ouçam de novo o que diz o apóstolo Paulo: vejo outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me pondo no cativeiro da lei do pecado. Como isso pode significar que, no geral, podemos ter a vitória sobre o pecado? Certamente, amados, isso é exatamente o oposto do que Paulo está dizendo. Com toda a certeza, ele não está dizendo que, no geral, o pecado está tendo uma vitória sobre nós. É óbvio que o apóstolo Paulo não está dizendo que, examinando a sua vida de maneira geral, é isso que este homem vê. Esta é a lei do seu ser. Este é o estado regular da sua experiência. Amados, Marcus Rainsford nos remete a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Se faz bem, porque a palavra cativeiro é empregada ali também onde lemos. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Qual é o comentário que Marcus Rainsford faz sobre isso? Aqui diz ele: bem, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5, estão manifestantemente o alvo e a tendência da guerra, não o seu invariável sucesso. Aqui ele faz a alusão, e ele está certo. Paulo não está dizendo aos coríntios que todo pensamento é sempre, invariavelmente levado cativo à obediência de Cristo. Ele não poderia dizer isso, ou de outro modo, ele estaria sem pecado, seria perfeito. Contudo, como Marcus Rainsford assinala, ele está dizendo o seguinte: esta é a tendência, esta é a minha situação predominante agora. Apesar de eu estar na carne, não guerreio segundo a carne. Não, eu estou guerreando agora segundo o Espírito. E a verdade acerca de mim, agora, falando em termos gerais, é esta: eu levo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A próxima expressão, amados, que devemos considerar é o corpo da morte. Então, a próxima expressão que devemos considerar aqui é o corpo da morte. Não precisamos demorar muito nisso. É igual, amados, à expressão a lei do pecado em meus membros, da qual o apóstolo Paulo tinha acabado de falar. No fim do versículo 23, ele diz: este é o problema, esta outra lei do pecado que está em meus membros. E então, quem me livrará desta lei, do pecado que está em meus membros? Ele quer ser libertado desta parte de si mesmo, que é oposta ao homem interior que nós já vimos. Então, com essas verdades, nós podemos então entender que, lei da mente, ele quer ser libertado.
A fim de explicar bem o sentido, cito novamente Marcus Rainsford, que diz, para apresentar a exposição positiva, diz ele que Paulo estava realmente dizendo: miserável homem que eu sou, pois tenho em mim algo contrário ao meu Deus, pois tenho em mim algo contrário ao seu Cristo, pois tenho em mim algo contrário à sua cruz, tenho em mim algo contrário ao seu Espírito Santo, contrário à sua vontade. Por isso, amados, precisamos entender o que o apóstolo Paulo ensinou. Por isso é importante para nós. Por isso devemos entender o Evangelho. Por isso a doutrina do pecado, ela precisa ser fortemente ensinada e resgatada. Pois, como poderemos dizer, miserável homem que eu sou, se não compreendermos as verdades a respeito do homem caído? Pois, se não entendermos que somos totalmente depravados, corrompidos, que todas as esferas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, que o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas emoções estão em caos, tudo foi manchado pelo pecado, não poderemos dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois só conseguimos entender que há algo contrário a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, algo contrário à cruz, algo contrário à vontade de Deus. Se o Evangelho for pregado, ensinado, se o Evangelho for encucado em nossas vidas, veja como os homens vivem felizes com os seus pecados. Veja como os homens não se apercebem desse grande mal. Veja como os homens não podem gritar: miserável homem que eu sou. Veja que eles não podem dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? O homem não pode dizer essas palavras se o Espírito Santo não trabalhar nele. Por isso, amados, essa palavra, esse grito, só pode ser dado por alguém que foi alcançado pela palavra de Deus, pois ele consegue ver a grandeza do Evangelho, ele consegue ver o quão pobre de espírito ele é, o quão miserável ele é, espiritualmente falando. Amados, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode livrar? Quem pode livrar o nosso corpo dessa morte? É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai bradar logo em seguida: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma esperança, há uma gratidão, e isso é maravilhoso, amados, pois tenho em mim essa esperança. Segundo o conceito de Marcus Rainsford, vemos aqui um homem plenamente regenerado, que acha intolerável haver nele alguma coisa contrária ao seu Deus. Ele acha intolerável haver nele alguma coisa contrária a Jesus Cristo, alguma coisa contrária à cruz de Cristo. Por isso que nós falamos, os homens carnais, eles estão tranquilos, felizes em seus pecados. Eles estão felizes no seu estado vegetativo. Os homens estão mortos em pecados e delitos. Eles estão destituídos da glória de Deus. Eles estão separados de Deus.
só podemos ser ligados a Deus através de Jesus Cristo, pois somente a paz, alegria, felicidade, justificação, perdão, salvação, se eu estiver em Cristo Jesus. Mas se eu não estiver em Cristo Jesus, eu estou miseravelmente perdido. Eu estou miseravelmente abandonado aos meus próprios desejos, às minhas próprias vontades. Eu sou entregue aos meus pecados. A coisa mais terrível que pode acontecer com um homem é Deus deixar ele viver da maneira que ele quer. Olhe para a nossa sociedade. Olhe para os homens que cercam as nossas vidas no cotidiano. Como eles vivem. Como eles se relacionam. Como eles zombam de Deus. Como eles vivem uma vida nojenta. Veja como eles amam o pecado e desonram a Deus. O que Rainsford está nos dizendo, o que ele está querendo mostrar para nós, o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar é isso. Vemos aqui um homem plenamente regenerado, que não aceita, acha intolerável haver nele alguma coisa contrária ao seu Deus, ao seu amado, e a tudo que se relaciona com Deus. Amados, a isso eu replico: será que o homem que conhece a Cristo como Senhor, que conhece a glória da cruz, e que tem conhecimento acerca do Espírito Santo, simplesmente iria gritar: quem me livrará? Usaria ele este indefinido quem? Não sabendo quem é o seu ajudador? Veja o que Jó diz. Jó diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará ao meu favor. Veja que quando eles dizem quem, eles estão se referindo a Deus, a Jesus. Será aqui que Paulo estaria dizendo: quem me livrará? Sem saber quem é o seu libertador? Que esse grito, amados, possa surgir na nossa geração. Que esse grito possa surgir a você que está ouvindo e vendo esse vídeo. Ou você que está ouvindo o som da minha voz. A pergunta é: usaria ele este indefinido quem? Não, amados. O homem de quem Paulo está falando é um homem que ainda não sabe que pode libertá-lo. Tudo que ele sabe é que ele não pode a si mesmo se libertar. Seu conhecimento da lei não pode ajudá-lo. Ele tem prazer nela, porém ele ainda não lhe é de utilidade, porque esta outra lei é demasiadamente forte para ele. Porque isso, ele diz: quem poderá? Eu não posso, eu por mim mesmo. Amados, o homem não pode se salvar. O homem não pode se auto-regenerar. O homem não pode se salvar pelas suas boas obras, pelas suas boas ações. Não. Ele não pode fazer nada por si mesmo. Seu conhecimento da lei não pode ajudar. Ele tem prazer nela, porém ela ainda não lhe é de utilidade, porque esta outra lei é demasiadamente forte para ele. Porque isso, ele diz: quem poderá? Quem poderá? Pois eu não posso. O homem que reconhece a Cristo como Salvador, e a obra e o poder do Espírito Santo como uma realidade,
jamais poderá clamar vagamente, indefinidamente e desesperadamente. Ele não pode dar um grito vago, de maneira indefinida e desesperadamente. Não. Quem poderá? Mas este, em dificuldade, está num aperto desesperador. Todas essas declarações caminham juntas, são interdependentes, amados, e podem uma das outras. Este homem está numa condição miserável, está consciente do seu completo fracasso, pois não há vitória, ciente de que há este outro poder em seus membros, que ele não consegue dominar, e que o está dominando, o está levando cativo, e sempre o está pondo em cativeiro. Ele é um completo fracasso, um caso sem esperança, pelo que angustiado grita: miserável homem que eu sou, quem me livrará? Ele não está lamentando que ainda há nele algo contrário ao seu Deus, o seu Cristo, a sua cruz, ao seu Espírito. Não. Naquela outra exposição, Ransford, isso precisa ser trazido de fora, pois não está presente nele, está presente no próximo capítulo, em grande profusão, mas aqui ainda não. E ainda estamos interessados no homem que é descrito aqui pelo apóstolo Paulo, o homem que está numa situação na qual só pode clamar: quem poderá livrar-me? Quem me livrará? Aí está ele. Amados, nós precisamos ter essas verdades diante de nós. O apóstolo Paulo, ele consegue abrir os nossos olhos nessa noite. O apóstolo Paulo, ele consegue fazer com que nós olhemos a situação de maneira clara. O apóstolo Paulo, ele nos faz refletir. O apóstolo Paulo, ele consegue hoje, nessa noite, fazer com que nós olhemos de fato para o homem a qual ele está descrevendo. O homem em si mesmo está perdido. O homem em si mesmo, ele não pode muito. Na verdade, ele não pode nada. Como o apóstolo Paulo diz, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem. Antes, todos se extraviaram. Veja a situação do homem carnal. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, amados, é importante para nós que nós preguemos o Evangelho, que nós digamos aos homens a real situação do homem na presença desse Deus Santo. Não há ninguém que faça o bem. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, amados, é importante resgatarmos, voltarmos a proclamar a doutrina do pecado. Não podemos, amados, continuar com uma visão rasa, superficial dessa doutrina tão profunda, pois se não fizermos isso, não teremos um crescimento, não poderemos ver a beleza do Evangelho, não poderemos, amados, olhar para Cristo, não poderemos nem ao menos olhar para nós mesmos e ver o quão terrível é a nossa situação. Amados, quem poderá nos livrar do corpo, dessa morte? Quem? Só há um que pode fazer isso.
E é por isso que no próximo culto nós vamos ver a gratidão. Como o apóstolo Paulo, ele para e fala isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque Ele enviou o seu Filho. Graças a Deus porque Ele fez o plano da salvação e da redenção. Veja, amados, graças a Deus porque o Verbo se encarnou. Graças a Deus porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. É por isso que a salvação é para que Deus seja glorificado. É por isso que Cristo veio. É por isso que Ele se encarnou. É por isso que o Verbo se fez carne. É por isso que Ele experimentou as mesmas dores, as mesmas aflições. É por isso que Ele foi experimentado. É por isso que Ele foi moído naquela cruz. Amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é uma verdade maravilhosa, é uma verdade grandiosa, é algo que arranca o nosso suspiro, é algo que faz os nossos olhos se encherem de água, de lágrimas, o nosso coração de um gozo indizível. Não é uma verdade passageira. O que o apóstolo Paulo está dizendo é uma verdade eterna. É uma verdade, amado, que transcende os tempos. É uma verdade que nos alcança no tempo presente e que reflete na eternidade. E só podemos entender, e só podemos agradecer a Deus pelo seu Filho enviado para morrer por nós, se nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Veja, o apóstolo Paulo, ele descreve, até que então surge esse grito de desespero, esse grito de angústia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode nos livrar? O homem em si mesmo está perdido. O homem em si mesmo, ele não consegue. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que possa encontrá-lo. Nunca na história humana um homem encontrou Deus. Foi sempre Deus que encontrou os homens caídos. E toda vez que houve esse encontro verdadeiro, os homens conseguiram enxergar e falar: miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, ai de mim. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas graças a Deus por ter enviado o seu Filho, graças a Deus por essa promessa maravilhosa, por essa obra realizada e consumada naquela cruz. Graças a Deus pelas palavras benditas do nosso Mestre Jesus, quando Ele disse: está consumado. É uma verdade que enche o nosso coração de alegria. Amados, então agora nós podemos prosseguir com segurança para o capítulo 8. Agora é um novo ano que se inicia, e um capítulo novo para nós também. Umas verdades que nós iremos nos aprofundar ainda mais. Amados, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer com essa maravilhosa expressão: graças a Deus por Jesus Cristo. E é isso, amados, que nós vamos ver no próximo culto. Iremos olhar, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne, da lei do pecado. E então, depois, no capítulo 8, nós poderemos ver, amados, o quão glorioso é o Evangelho na nossa vida, o quanto isso é valioso para nós. Porém, hoje, tudo que nós temos que fazer é descansar, amados, é descansar nessa verdade que nos alcançou, e agradecer a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que tão cuidadosamente fez com que nós víssemos a nossa miséria, e que nós pudéssemos ver, e que nós pudéssemos ter gratidão por Deus que nos envia seu Filho para morrer em uma cruz. Amados, a coisa mais maravilhosa é saber que Cristo morreu por nós, sem nós ter tido fé nele, que Ele nos amou quando nós o odiávamos. Amados, Ele nos amou primeiro. E essas verdades são cheias de graça, de poder. E como nós falamos, que as misericórdias do Senhor se renovem em nossas vidas a cada momento, pois verdadeiramente entendermos o que Ele tem nos mostrado na sua palavra, no seu santo evangelho. Nós que somos pecadores, nós que não entenderíamos isso de maneira alguma, hoje podemos nos alegrar, hoje podemos descansar, e hoje podemos verdadeiramente nos alegrarmos em Deus, e agradecê-lo por essa obra perfeita. E por isso, amados, a nossa oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus faça com que essas verdades cheguem em nossos corações, chegue em nossas almas, no âmago da nossa alma, e nos faça nascer de novo. E que nós possamos hoje nessa noite se alegrar com a mensagem do Evangelho. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor amado, quero te agradecer, ó Deus, porque hoje o teu Evangelho foi pregado, porque a tua palavra foi proclamada, porque, ó Deus, os nossos ouvidos ouviram as palavras mais doces, ó Pai, porque, ó Deus, a tua graça nos alcançou. Eu quero te agradecer, ó Deus. Pai amado, que teu Espírito Santo venha sobre essa geração, verdadeiramente regenerando homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, para que nós possamos, ó Pai, ser a sua igreja, porque o Senhor amou e se entregou. Deus, muito obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo. Deus, que hoje nós compreendemos, ó Pai, o que Paulo expressa como miserável homem que eu sou, quem nos livrará do corpo dessa morte? Então, Ele sussurra aos nossos ouvidos, e hoje nessa noite eu quero sussurrar nos ouvidos, ó Pai, daqueles que estão nos ouvindo. Sabe quem pode te livrar do corpo dessa morte? Sabe quem pode te livrar do pecado? Sabe quem pode? Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus, e amém.